Irmão, nós estamos pregando sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero encerrar a mensagem falando do testemunho interior do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Como você pode ouvir o Espírito Santo? Nós já falamos de falar em línguas, já falamos dos dons, já falamos do poder, já falamos que é o Consolador. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você voltasse 20 anos para trás, 20 anos, volta 20 anos aí. E se você tivesse uma fonte de consulta, um cara que ia te falar tudo que você não erraria. 20 anos atrás você voltou. E de 20 anos para frente você não erraria. Como seria a sua vida hoje? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta, você errou muito? Pergunta. Como seria a sua vida? Como seria? 20 anos para trás, você teria um consultor que você consultaria ele e ele te falaria todas as coisas assertivas, que você não erraria. Como seria a sua vida hoje? Seria boa? Melhor do que hoje, sim ou não? Deixa eu dizer para você que você tem essa pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo dentro de você. Pastor, o que você fez para o passado não dá para mudar mais. Mas acredite, se você aprender a consultar o Espírito daqui para frente, você vai ter uma vida muito melhor. O Espírito Santo é fonte de toda sabedoria e ele está dentro de você, está dentro de mim. Se você aprender a ouvir do Espírito, querido, ouvir do Espírito, você precisa aprender. Você sabe que uma das características da maturidade cristã é as percepções do Espírito. Você precisa aprender a ouvir o Espírito. Então esse testemunho interior, querido, presta atenção, é o que vai fazer você crescer no Senhor. Quando você aprende a ouvir do Senhor, presta atenção, o propósito, alguém me perguntou, pastor, o que é discipulado? Me perguntaram aqui. Discipulado, deixa eu falar algo para você. É muita coisa que você não aprendeu. O que é discipulado? Em tese, irmãos, o resultado final do discipulado é fazer o seu discípulo a ouvir do Espírito. O seu pastor, o seu discipulador, o seu líder não é um guru cristão para te falar todas as coisas. O seu pastor, o seu líder, o seu discipulador não é aquele cara com que qualquer dúvida que você tem, você liga para ele. E aí, pastor, vou viajar, o que você acha? Viajo no carnaval? Viajo, sim ou não? Pastor, vou no bloquinho do Lago da Batata? Sim ou não? Pastor, essa moça aqui, você acha que eu devo casar ou não casar? Pastor, que roupa que eu compro? Pastor, que roupa que eu tenho que usar? Pastor, qual que é a roupa? Pode ou não pode? Pode beijar? Pode abraçar? Criou-se uma coisa esquizofrênica no meio da igreja. Antes de você perguntar para qualquer pessoa, você deve perguntar para alguém maduro. Mas esse alguém maduro só deve ser o testificar daquilo que Deus já falou com você. Amém? Então o que é discipulado? O que é o discipulador então? Discipulador é alguém que é uma placa sinalizadora para falar qual que é o caminho. O caminho é para cá. Mas você vai lá, ora a Deus, começa a crescer no Senhor e começa a ter as suas convicções interiores. Como que nós podemos ouvir do Espírito, querido? Lá em Romanos capítulo 8, verso 16, abre a tua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, querido. Então o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, que é o Espírito do homem. O homem é formado por corpo, alma e Espírito. Então a sua parte que você precisa conectar com Deus não é a sua mente, nem a sua emoção, é seu Espírito. A parte que você se conecta com Deus, fala com Deus, é seu Espírito. Pastor, por que é meu Espírito? Porque Deus é Espírito. E Deus só se comunica com quem é Espírito. Cachorro se comunica com quem?
Fala para o seu irmão, cachorro se comunica com quem? Com cachorro. Apesar que tem uns seres humanos hoje em dia que conversam com cachorro. Eu falo, é demental. Sim ou não? Papai chegou, filho. Papai chegou, fala pro meu filho. Pro cachorro. Eu não falo que papai chegou, porque eu não sou pai do cachorro. É outra coisa estrambólica que está acontecendo. Pessoas têm substituído o animal por gente por animal. Isso é uma coisa que não é normal. A maneira como as pessoas estão se... Pastor, você não gosta de bicho? Gosto. Pior que eu gosto. Mas bicho é bicho. Gente é gente. Alguém pode dar amém aí? Amém. Daqui a pouco vão inventar cachorrofobia. Vão inventar daqui a pouco. Ódio ao cachorro. Não, ninguém tem ódio. Mas você não pode tratar animal como gente. Então eu devo maltratar? Também não. Você não deve maltratar nada que Deus criou. Nada que Deus criou você deve maltratar. Mas tem gente que trata o animal melhor do que a esposa. É verdade. Ele deixa, era assim, há umas incoerências. O ser humano, nós vivemos a época de mais gente incoerente na face da terra. Tem gente que trabalha, deixa o filho 12 horas com os outros. Mas ele não vai viajar, ele não pode viajar porque ele não deixa o cachorro com o estranho. Quer dizer, o filho você deixa, mas o cachorro não. Você já tinha pensado nisso, pastor Júlio? Doideira. Outro dia eu convidei uma pessoa para o encontro, falou, não posso porque eu não tenho com quem deixar meu cachorro. Mas ela trabalha a semana toda e deixa o filho dela na creche. Eu falei, você não deixa o cachorro, mas deixa o seu filho? Esse mundo está maluco, tá ou não está? Mas por que eu estou falando de cachorro? Com certeza Deus está falando com alguém aí, ó. Não é com você não, Natan, fica tranquilo. Natan está chateado. Natan tem uns 45 cachorros na casa dele. Eu falei que gente que se comunica com gente, o espírito com o espírito e cachorro com cachorro. Sim ou não? Então Deus é espírito, Ele se comunica no seu espírito. Então quanto mais você perceber o espírito, mais você vai ter uma vida cheia, mais você vai ter uma vida abundante, mais você vai ter uma vida assertiva. Imagine você, 20 anos para trás você não pode voltar, mas imagine você que daqui 20 anos, toda decisão sua, você consultar o Espírito, e o Espírito falar para você, não vai para cá, vai para cá, não vai para lá, vai para cá. Imagine você sabia que nós tomamos mais de 300 decisões todos os dias? Imagine se tem que tomar decisões, 300 decisões assertivas todos os dias. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Quem crê que o Espírito Santo fala no nosso coração? Mas como discernir a voz do Espírito? Essa que é a grande chave. A Bíblia diz, abre a tua Bíblia lá em Filipenses. Paulo diz lá em Filipenses, eu gosto muito desse texto, que ele diz lá, Filipenses capítulo 2, verso 13, ele diz que pois é Deus que produz em vós tanto querer quanto realizar. Então o que Deus faz? Ele produz o querer em nós. Às vezes você está aqui no culto, você quer dar uma oferta muito boa. Aí você fala assim, Satanás está me tentando dar uma oferta. Você acha que Satanás está te tentando dar uma oferta? Quem que está produzindo esse querer em você? O Espírito. Às vezes você está passando na rua, e aí, se tem uma pessoa passando, e você é impulsionado para abordar aquela pessoa e falar do amor de Deus. Quem que está te impulsionando? O Espírito. E como que Ele te impulsiona às vezes? Produzindo quereres no nosso coração. Às vezes você acha, você está aí no seu lar, esse ano aqui você resolveu que esse ano você vai liderar uma cela. Aí você fala assim, eu estou com uma vontade de liderar uma cela. Quem que você acha que está produzindo esse querer no seu coração? É Deus. É o Espírito que produz. Então ele fala que Ele produz o querer e o realizar. Sabe uma das maneiras que eu vejo quando o Espírito quer falar comigo? Que Ele me dá uma vontade. Me dá vontade. Como? Ele produz o querer, então Ele vai provocar o que em você, Brian? Vontade. Vontade de fazer alguma coisa. Vontade de falar. Vontade de fazer algo. Então Ele produz um querer. Mas presta atenção.
Você tem que saber que é o querer do Espírito, não é o querer da carne, da emoção, e eu vou explicar lá, calma aí. Porque de repente você está querendo catar um monte de menininhas e falar assim, pastor, o Espírito está produzindo um querer agora. Não, você falou que produziu querer, calma, só estou começando a mensagem. Pastor, outro dia eu escutei a irmã, falou, pastor, eu quero divorciar. Aí o pastor falou para ela assim, você quer divorciar, irmã? Ela falou assim, eu não quero divorciar. Aí o pastor falou assim, você já orou por isso? Ela falou, não, por isso não se ora. Por que não se ora? Porque ela sabe. Ela sabe. Sim ou não? Uma das coisas muito é prática, acredite, ouvir o Espírito é fácil. Não é difícil. Quer ver outra coisa? Sempre fui pastor de jovens, vida toda, sempre acompanhei muitos jovens, e eu amo os jovens, eu gosto de andar com os jovens, eles têm energia, eles têm uma certa imaturidade que parece com fé, e às vezes é fé, às vezes é imaturidade, e eles são alegres, eles são otimistas, não são pessimistas, mas eles passam muitas lutas com masturbação. E outro dia eu acompanhei o jovem, ele falou, pastor, masturbar, pastor, é pecado ou não? Desagrada o Espírito Santo? O que você acha? Sim ou não? Aí eu falei assim, tem um teste que não falha. Não falha. Antes de você masturbar, quando você estiver lá peladão no banheiro, você vai ajoelhar na privada e falar assim, Espírito Santo, eu vou me masturbar. Toca meu coração agora, para ser maravilhoso. Você faz isso? Sim ou não? Por que você não faz? Esse é um teste. É um teste maravilhoso para saber se é do Espírito ou não é. Simples. Você vai olhar uma pornografia na internet, aí você ora antes. Espírito Santo, prepara agora uma cena bem picante, que é assim para eu ser arrebatado agora. Você põe a mão na tela do computador e fala rabaxalabalabalabala. Você consegue fazer isso? Sim ou não? Isso é um dos testes para você estar o Espírito, é o teste da presença. Tem lugares que você não pode frequentar, amém? Amém? O Espírito iria com você nesse lugar que você está indo? É o teste. Fácil, velho. Estou te dando um teste fácil para você ouvir o Espírito Santo. Quantos querem ouvir o Espírito Santo aqui? É simples. Por exemplo, você sabe? Aquelas coisas que você faz escondido que ninguém pode ver. Se você faz algo que ninguém pode ver, foi reprovado no teste da presença. Se o homem não pode ver, imagine o Espírito. Por que você às vezes esconde? Sabe por quê? Porque todo segredo está correlacionado com algo errado. Sempre. Não, pastor. Sabe quando você está andando lá na rua, aí passa uma mulher lá bonita, você que é homem. Aí antes de olhar para a mulher, você olha para os lados para ver se tem alguém perto. Aí quando você não viu ninguém, você olha. Por que você deu uma conferida antes? Para ver se a mulher não estava olhando para você. Sabe por quê? Porque foi reprovado no teste da presença. O Espírito já falou para você. Viu como que é fácil? Ouvir o Espírito? É mais fácil do que você imagina. Então, queridos, nós precisamos aprender como que o Espírito Santo dá testemunho interior dentro do nosso espírito. Lá em Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Olha que tremendo que Paulo fala. E porque vós sois filhos, quantos são filhos de Deus aqui? Deus enviou ao nosso coração o Espírito. Para quê? Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então, quando o Espírito Santo, querido, fala ao seu espírito, normalmente, você, querido, não ouve de voz audível. Ele dá impulsões ou restrições dentro de você. Então, gostaria de compartilhar algumas características de como o Espírito Santo fala dentro de você. Para você discernir, acredite, você tem um conselheiro fiel dentro de você que você pode consultar o tempo todo para você não errar. Seria maravilhoso você nos próximos 10 anos não cometer erros. Ouvindo o Espírito, imagina como seria, Dani. Maravilhoso. Mas isso está ao nosso alcance, sim ou não? Então, primeiro
Primeira característica, querido, do testemunho interior, que é Deus falando conosco, o testemunho interior é diferente de um pensamento ou raciocínio. Deus, quando Ele fala no nosso espírito, querido, não é um conhecimento mental ou um raciocínio lógico. Por exemplo, muitas pessoas tomam decisões baseadas em raciocínio da mente, raciocínio lógico. Deixa eu te explicar. Faz de conta que você está aí na dureza ganhando R$2.000 por mês. 2.000. Para muitos 2.000 seria uma glória. Mas vamos falar 2.000. E aí você recebe uma proposta de emprego para ganhar 10.000. Amém? Primeiramente, qual que é o seu testemunho para os outros? Deus abriu uma porta maravilhosa. É assim ou não é? Deus abriu uma porta maravilhosa. Baseado no que você está dizendo isso? Baseado no seu raciocínio lógico. Qual que é o raciocínio lógico? 10 é mais que 2. Você já pensou que esse emprego de 10.000 pode fazer com que você se afaste da presença de Deus? Que esse emprego de 10.000 faça com que você perca o seu casamento. Então a pergunta é, não é que é bom ou que é ruim, é se esse emprego é Deus que preparou para mim. Então você não pode, o testemunho interior não é raciocínio lógico. Por exemplo, você está orando para se relacionar. Aparece uma moça gatona. Tem duas moças. Uma gatona e uma mais ou menos, uma gata. A jubiaça. Sabe a jubiaça? A história da jubiaça? Depois eu te conto a história da jubiaça. Então tem uma gatona. Primeira coisa, como jovem, ele escolhe alguém para relacionar. Primeira coisa, como você escolhe? Pastor, eu oro, larga de mentir. Mentira. Ó, aqui como você olha, ó. Baseada onde? Na aparência. A aparência, e aí você escolhe lá, gatona, bonitona, como dizia minha mãe. Por fora, bela viola. Por dentro, bom, quem é mãe sabe desse aí. Não está na Bíblia, mas é de Deus esse trem aí. E aí você começa a relacionar com a moça. Você vai ver que a moça não tem miolo cerebral, não tem coração, é vazia por dentro, fútil. E aí com o tempo você vai perceber que beleza tem a sua importância. Mas quando você casa, não é o mais importante. Deus me abençoou muito com uma mulher muito bonita, graças a Deus. Mas ela é mais bonita de coração do que por fora. Eita, estou 2 semanas decorando para falar isso. Então presta atenção, qual foi a decisão daquele jovem que olhou a beleza? Foi o espírito ou foi o raciocínio lógico? Raciocínio lógico. Quer ver outro raciocínio lógico? Pastor, que curso eu devo me ingressar? Que carreira, que faculdade eu devo me ingressar? E aí alguém fala para você, aí você tem o desejo de fazer alguém, sua vertente é ajudar o mais fraco, você tem essa queda de ajudar o pobre, aí você quer fazer assistente social, só que assistente social não ganha bem. E aí você fala assim, não, larga de ser besta, faz TI que é a do momento agora. E aí você vai fazer faculdade, ingressar numa carreira, baseado no raciocínio lógico, que a carreira de TI é mais bem remunerada que aquela vocação que Deus te deu. Você está tomando uma decisão baseada em quê? Raciocínio lógico ou do testemunho interior? Raciocínio lógico. Então presta atenção, querido. Deixa eu falar algo para você. O testemunho interior é diferente de raciocínio lógico. Às vezes você vai tomar uma decisão que foge da lógica. Que foge da lógica. Ou às vezes, tudo te indicava, é de bom senso, é de boa fama, é de bom caráter, é honesto. Todos dizem para ir para lá, mas você não sente paz de ir para lá. Você quer ir para lá. Mas todo mundo fala, você é louco, você é maluco, você está indo para lá. Olha aí, salário de 10.000, olha esse lugar. Mas você fala, não, tem algo dentro de mim que está dizendo que é ir para lá. Que nem Abraão e Ló, tinha 2 caminhos. Quando Abraão e Ló se dividiram, tinha 2 estradas. Tinha um deserto e tinha uma campina que era cheia de árvores. Deus falou, toma a decisão, Abraão. Abraão, como era tio de Ló, falou, Ló, escolhe primeiro. Qual o caminho que Ló escolheu? O caminho que parecia ser bom, que culminou aonde? Sodoma e Gomorra.
Abraão escolheu o deserto. E sabe o que aconteceu? Ele prosperou no deserto. Porque você acha às vezes que o deserto é lugar ruim. Sabe o que é ruim? Ruim é o lugar que é fora da presença de Deus. Primeiro, característica do testemunho interior é que você não pode tomar mero raciocínio mental. Segundo, o testemunho interior não é uma sensação física. Você não vai ter uma sensação física por si só, já que o testemunho interior é a voz do Espírito Santo. O que é sensação física? Muitos irmãos, eles querem sentir vontade, sentir arrepio, sentir calor. O Espírito Santo dá calor no seu coração, sim ou não? Tem momentos que sim, sim ou não? Você sente a presença, mas no dia a dia, muitas vezes, você não vai sentir nada. Você não vai sentir vontade de coisa nenhuma. Tem muitos irmãos que eles servem a Deus baseado no sentimento, em sensações físicas. Vou dizer algo para você, querido. Você quer sensação física? Põe o dedinho na tomada. Você vai ter uma sensação maravilhosa. Então, presta atenção, o Espírito Santo, ele quer te guiar, mas o testemunho interior não necessariamente vai ter sensação física. Se alguém afirma, tem uma sensação física no interior, querido, presta atenção. Há momentos que você vai ter, mas e os momentos que você não tiver? Você vai ter muitos problemas. Então não sirva a Deus ou tome decisões baseadas em sensações físicas. Sirva a Deus baseado no que o Espírito fala a você. O Espírito, ele te impulsiona e o Espírito, ele te restringe. Às vezes ele te impulsiona a tomar uma decisão que você não gostaria e você está empacado, ele te impulsiona, mas às vezes você quer tomar uma decisão errada, ele te restringe seu coração. Terceira característica do testemunho interior. O testemunho interior é melhor identificado quando eliminamos outras vozes. Pastor, que outras vozes? As vozes do seu coração. Enquanto o homem é formado por corpo, alma e espírito, e o espírito do homem se conecta com o Espírito de Deus, a sua alma é o centro das suas emoções. E quando você está emocionalmente transtornado, você vai ouvir muitas vozes. Vozes da sua alma, vozes da sua mente, vozes de outras pessoas. Então presta atenção, você precisa entender, querido, e eliminar as vozes. Um grande segredo para identificar o testemunho interior é eliminando outras vozes. Presta atenção, certifique-se, querido, de que não é uma sua carne ou a sua alma que está falando. Por exemplo, você está apaixonado, amém? Você está apaixonado, você quer tomar a decisão de casar, mas você está apaixonado. E aí o que acontece? Você vai ter que ter muita sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque quando você está apaixonado, a paixão, ela toca teu corpo, a tua alma, o teu espírito. A tua alma, amém? A alma é a sede das suas emoções. Então toca a tua alma. Então seu coração está inflamado. E aí o que acontece? Você toma a decisão baseada onde? No seu sentimento. Por exemplo, tem irmão que às vezes ele quer sair da igreja, ou ele está chegando na igreja de outro ministério, e ele fala assim, pastor, Deus falou comigo. Toda vez que o irmão ele quer cortar e ele não quer escutar o pastor, ele fala que Deus falou com ele. Porque se Deus falou com ele, eu vou falar o quê? Mas no fundo Deus falou coisa nenhuma. Que as decisões dele é toda atrapalhada. Você percebe que não tem Deus coisa nenhuma. Aí ele fala assim, pastor, senti de Deus que eu preciso sair da igreja e para outro ministério, ou estou chegando, preciso para vir para esse ministério. Tanto faz quando ele sai ou quando ele chega, eu pergunto, por que você está saindo ou por que você está chegando? 90% das pessoas, elas se desligam de igreja, da nossa, indo para outra, ou da outra, indo para a nossa, baseado em conflitos pessoais com outras pessoas. 90%. Fala para o seu irmão assim, 90%. Ela teve algum tipo de problema na caminhada. Agora, o problema que você teve com esse irmão, com outro irmão, ou com o líder, ou com o pastor, ou com alguém que fosse,
que você tem que fazer? Você tem que sair da igreja? O que você tem que fazer? Resolver. Mas ele vem e fala, Deus falou. Quer ver outra coisa? Ele fala, pastor, eu venho no culto, eu não estou sentindo mais nada. Veja bem que eu preciso sentir alguma coisa para servir a Deus. Por que eles falam isso? Porque a Bíblia fala que o seu coração é a fonte, procedem as fontes de vida. Se o seu coração está mal resolvido com alguém, o Espírito embota dentro de você. Embotou. Se embotou, tudo que fala daqui não toca o teu coração. Por que não toca? Porque você deixou brotar raiz de amargura dentro do seu coração. E aí você acha que é o Espírito falando. Mas é o Espírito falando? Não. O que é falando? É o seu coração falando. A Bíblia diz que há caminhos que o homem toma, que parecem ser bons, mas no final serão caminhos de morte. Não escute a voz do seu coração. Seu coração é enganoso. Não escute, escute o Espírito. O Espírito. Presta atenção, eu falei, preguei num retiro ontem, e eu estava dizendo para os irmãos, você quer sair, quantos aqui quer vir para o culto e sair muito abençoado todo domingo aqui? Quer receber de Deus, seu coração ser inflamado? Vou te dar uma dica. Não depende de quem está falando. É, pastor? Não depende de quem está falando. Depende de quem está ouvindo. Jesus, ele fez milagres em muitos lugares. Amém? Aonde que ele não fez milagre? Aonde? Na cidade dele, em Jerusalém. Sim ou não? Acabou a unção de Jesus lá em Jerusalém? Sim ou não? Por que ele não fez então? Jesus tinha unção para dar, mas existe uma parte que é a unção para receber. Tem mais importância de quem está ouvindo do que de quem está falando. Se toda vez você chegar aqui com o seu coração aberto, falando, Deus, fala comigo. Deus, toca o meu coração. Você vai ver o que vai acontecer com você. Não importa o que foi falado aqui de cima, porque o seu coração está liberado. Então o que você tem que fazer? Você tem que eliminar, querido. Elimine as vozes. Elimine as vozes. É comum ouvirmos pessoas dizendo determinado estilo de música entristece o espírito. As pessoas falam isso. Música nenhuma entristece o espírito. Quando as pessoas falam isso, sabe o que ele está falando? Que a música que está tocando, ele não gosta. É um gosto pessoal dele. Eu tenho meus gostos pessoais. Tem música que toca aqui que eu não gosto também. Aliás, ultimamente estou gostando de pouca coisa que tocam por aí. Mas isso é um gosto meu, isso não importa. Amém, queridos? Amém? Agora, você falar que está entristecendo o espírito? Não, está entristecendo a tua alma. Você está percebendo como nós temos que eliminar vozes da nossa vida? Às vezes você está com uma situação muito delicada de tomar. E você está com o seu coração agitado, ansioso. Você está cansado, o que você tem que fazer? Quando você está assim, você deve tomar decisão importante assim? Não, porque você vai ter dificuldade de ouvir o Espírito. Então nunca tome decisão quando você está cansado, quando você está magoado, quando você está muito feliz ou quando você está muito triste. Amém? Por quê? Porque você vai ter dificuldade de ouvir o Espírito. E aí você vai tomar decisão baseada em outras vozes. Teve gente que já falou, pastor, estou com vontade de chutar o balde, não quero servir a Deus mais, não quero. Eu falei, por quê? Porque está cansado. Pastor, estou cansado. Eu falei, então quem está cansado, descansa, não chuta o balde. Amém? Às vezes o que você está precisando é que nem Elias, ficar 40 dias comendo e dormindo. Fica 40 dias comendo e dormindo. Você vai sentir uma saudade de vir para o culto, você vai ver, filho. Você vai sentir uma saudade da tua cela, além de engordar bastante coisa. Elias queria desistir, mas Deus levou ele a descansar, a não tomar decisões. Você está cansado? Não largue Deus, porque a vida sem Deus vai te causar mais cansaço ainda. Você está cansado? Descanse. E outra coisa que eu vou te falar, Deus não te cansa. Amém? O trabalho na casa de Deus não te cansa.
Eu vou falar para quem te cansa. Te cansa você viver uma vida na carne. Isso te cansa. Às vezes você trabalha, estuda, faz faculdade, chega meia-noite, acorda 4 horas da manhã, aí você vai para o culto de domingo, aí você fala assim, cansei de servir a Deus. Você cansou de servir a Deus, você deu mais de 60 horas para mamão a semana toda, e você vem no culto 2 horas de domingo, e você fala que você cansou. Não, você cansou, eu vou dizer para você que você cansou. Você não cansou não é Deus que te cansa, porque o fardo de Jesus é leve. O que te cansou, às vezes, é a ganância da vida que te cansa. Jesus não te cansa. Pelo contrário, Ele diz assim, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E darei descanso para a vossa alma. Se você está cansado, na verdade, você não precisa largar, você precisa de Jesus, que Ele vai dar descanso para a tua alma. Jesus, Ele é o divulgador, o cara que dá descanso para você. O ímpio está cansado, porque eles não têm Cristo. Amém, queridos? Quarta característica do testemunho interior, é uma sensação de paz. Toda vez que o Espírito fala com você, gera paz. A paz, querido. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses capítulo 3, verso 15 diz assim, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. O que é o árbitro? O árbitro é que arbitra, é o juiz que decide o jogo. Então o que ele fala? A paz de Cristo é o árbitro. Toda vez que a decisão é do Espírito, é o Espírito falando, vai te gerar, sabe o quê? Paz. Pastor, preciso fazer um negócio. Pastor, preciso fazer um negócio e eu não estou em paz. Deus falou com você, acabou, não tem paz, não faz. Sim ou não? Não tem paz, não faz. Porque Ele é o árbitro das nossas decisões. Olha o que a Bíblia diz, continua dizendo. Fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Filipenses capítulo 4, verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Diga aleluia, querida. A paz de Deus que guarda o meu coração. Você quer andar uma vida sem não ter erro? Tenha paz. Outro dia uma pessoa me chamou, pastor, ore pelo meu relacionamento. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou em dúvida se eu devo prosseguir ou não. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei assim, meu namorado me bateu, me espancou. Pastor, você acha que eu devo ficar com essa pessoa? Eu falei assim, você deve. Você deve, porque ele está precisando treinar kickbox, se fizer o saco de pancada. Você acha que precisa orar? Alguém tem paz tomando porrada na cara? Chute. Então, presta atenção. Um relacionamento assim é paz. Quer ver, pastor? Estou me relacionando com alguém que não conhece Jesus. Você precisa orar para tomar decisão? Não, porque a Bíblia já tomou a decisão. Deus já falou a respeito disso. Deus já falou. Outro dia, escutei uma história muito legal. A pessoa, ela tinha separado. E o marido dela era militar. Essa história é boa, hein? Porque crente apronta cada uma, gente. Eu penso que crente é Disneylândia de Jesus. A igreja. Porque Jesus, eu fico pensando em Jesus vendo as trapalhadas que os crentes fazem. Aí ele separou, essa mulher separou. E ela separou de militar. Você sabe, a aposentadoria, o militar é separado. E ela ganhava pensão. E aí ela arrumou outra pessoa e morava com essa outra pessoa, sem casar. Amém? E aí ela chegou na igreja, foi se batizar. E o pastor falou para ela, ela falou, pastor, me converter, nós nos convertemos os dois, nós nos convertemos, nós queremos, como que ele falou? Nós queremos tomar ceia, nós podemos? Ele falou, batiza. Ela falou, pastor, batizar? Ela falou, batizar. Se ela batiza, ela tinha que casar. Se ela casa, o que acontece com a pensão dela? Ela perde. E aí, o que você faria? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que você faria? Mas essa mulher deu um jeito. Ela foi para o Paraguai e casou no Paraguai. Falando que crente é criativo.
Crente, ele é fantástico. Crente é uma espécie assim muito legal. Ela casou no Paraguai. Por quê? Por que ela queria batizar? Porque ela não tinha paz na situação que ela estava. E ela queria encontrar paz. Mas para batizar, ela precisava casar. E ela ia perder a pensão do ex-marido. E a pensão de um militar, não era separado. O militar, ela era viúva. O militar ganha muito bem. Você sabe disso. O militar reformado, o salário é mais de 10. Dependendo da posição, mais de 15. Fala para uma mulher aí, o que você faria? Pastor, você não me compreende. Eu não, eu te compreendo. Quem não te compreende é Deus que não te compreende. Eu compreendo você perfeitamente. É uma luta lascada para perder 15 por mês. Sim ou não? Eu te compreendo. Quem não compreende é a Bíblia que não compreende, que ele fala que tem que casar. Sim ou não? E quando você casa, você deixa de ser dependente, porque outro homem te assume. Se outro homem te assume, você não pode receber mais pensão. Porque quem paga é o governo agora. Você vê como são assuntos complexos, né? Mas por que ela quis batizar? Porque ela não tinha paz. Então, normalmente, pensamos que o sinal é ganhar a paz, mas na verdade é perder a paz. Você tem a paz. A sua decisão, você não vai ganhar paz. Mas tem algumas decisões que faz você perder a paz. Perdeu a paz? Para. Não tome decisão. Para. Por quê? Porque você vai arrumar problema para a sua vida. Quinta característica do testemunho interior é uma forte convicção. Quando você tem uma forte convicção no seu interior, o Espírito Santo faz convictos sobre algumas coisas que Ele quer falar conosco, querida. É um conhecimento que não vem da mente, mas vem do coração, do Espírito. E você fala assim, estou sentindo algo de Deus. Você percebe, você tem paz, e você é impulsionado a tomar uma decisão, querido. Você começa a ter uma calma e confiança sobre a vontade de Deus. Mas uma vez, isso não é fácil de explicar. Por que não é fácil? Porque são coisas que você precisa sentir. Você vai saber. Eu me lembro, quando nós fomos alugar, quando nós começamos a igreja, eu tinha uma forte convicção que Deus estava impulsionando para isso. E aí, nós conversando com a minha esposa, eu estava começando do zero, eu recebia da outra igreja, eu tinha começado do zero, do nada, e ela falou assim, amor, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a igreja. Aí ela falou assim, mas se não der certo, como você sabe, como Deus vai nos sustentar? E eu dizia para ela assim, eu só sei que eu sei, mas eu não sei como eu sei, mas uma coisa eu sei. Você já sentiu isso? Você não sabe como você sabe. E você nem sabe explicar. Mas uma coisa você sabe, existe uma voz que diz, caminho, é por aqui o caminho. Vai que eu estou com você, esse é o caminho. É uma forte convicção interior que foge da lógica humana, porque você nem sabe tomar a decisão. Você nem sabe, você nunca viveu, você não sabe o que fazer, mas também você não sabe explicar. Mas há uma coisa dentro de você que diz, esse é o caminho. Continue a prosseguir, esse é o caminho. Amém? Quem já sentiu isso no coração? É uma forte convicção, assim o Espírito fala com você também, comigo. Também, o testemunho interior é repetitivo. Sexta característica, o testemunho interior é a voz repetida do Espírito Santo falando ao seu coração. Fique atento, querido, quando você receber o testemunho interior. As coisas de Deus são constantes e permanentes. Você começa a receber uma palavra de Deus e onde você olha, você vê aquela impressão que você tem. Olha isso. Isso era para você tomar decisão. Olha isso. Eu estava assistindo a peça hoje. À tarde eu fui assistir a musical da Rua Azusa. Eu quero aconselhar você que se assista. Maravilhoso. Fui, sim, muitas vezes eu e minha esposa, nós nos deparamos emocionados. Lá no Teatro Procópio Ferreira. Você tem que comprar antes, eu comprei faz uns 15 dias para ir. E estava contando a história do William Seymour, que foi o precursor do avivamento da Rua Azusa. Aquele homem, ele tinha tanta convicção no coração, tanta convicção que ele venceu a segregação racial. O seu pai era escravo,
E aquela época nos Estados Unidos, a segregação racial acabou na década de 60, com Martin Luther King. Mas na época dele, o preto não podia orar com o branco. Ele chegou no seminário bíblico para se matricular, ele queria ser batizado pelo Espírito Santo, e ele chegou na sala de aula, só tinha gente branca, e o professor falou para ele: você não pode entrar na sala, porque pretos e brancos não podem orar juntos. Você não pode dar a mão para o branco orar. Se você quiser ouvir, você tem que sentar do lado de fora. Meu irmão, aí já comecei a chorar já. O que aquele homem venceu? Sim, uma peça maravilhosa. Aquilo ali não é uma peça, aquilo ali é uma ministração do Espírito. Fora que tem o Ademar de Campos, né, que é uma lenda viva do louvor do Brasil. E aí, cara, mas ele tinha uma forte convicção do Espírito. Presta atenção, às vezes Deus tem um chamado na tua vida. E quando você tem uma forte convicção do Espírito, você vence o tempo, você vence a falta de dinheiro, você vence os desafios, você vence a traição, você vence o abandono, você vence a falta de tudo que você tem. Porque no dia mau, você tem que ter uma palavra dentro do teu espírito queimando. Vou dizer algo para você. Pensei em desistir do ministério várias vezes. Estou aqui sendo vulnerável para você. Mas sabe o que me sustentou no dia mau? Uma palavra no espírito. Eu tenho uma palavra no meu coração. Algo no meu coração que me impulsiona a avançar. Quantos tem essa palavra no coração aí? Diga glória a Deus, querido. Sétimo, característica. Vem aqui no teclado. A Dani, você não é Dani que está, né? O testemunho interior é um conhecimento inexplicável. Eu falei aqui. Depois de ter ouvido o Espírito várias vezes, você começa a saber o que fazer. Ele cria em você um saber. A Bíblia fala, 1 João diz que a unção de Deus te ensina todas as coisas. Irmão, eu vou dizer algo para você. Quem aqui ficou mais inteligente depois que se converteu? Irmão, eu vou dizer algo para você. Tudo que eu sou hoje, não sou nada, mas tudo que eu sou depois que eu me converti. O Espírito te ensina. Eu vou dizer algo para você, eu conheço o pastor que é analfabeto. Eu conheço o cara que é analfabeto. Mas o cara tem uma sabedoria. Sabe por quê? Porque o Espírito te ensina todas as coisas. Tudo que eu estou falando aqui, o Espírito dentro de você está falando. É verdade, a gente sabe o caminho. Tudo que eu estou falando você já sabe, sim ou não? Porque o Espírito te ensinou. O que eu estou fazendo? Estou contando história, estou contando exemplos, só para o Espírito testificar daquilo que você já sabe. Eu acompanho casais, querido. Os casais estão discutindo, quebrando pau, casal de crente. Aí eu falo algumas coisas, sabe o que eles falam no final? Pastor, na verdade, eu sei. Eu sei o que eu tinha que fazer. Porque quando você converte, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que a unção de Deus, Andressa, te ensina todas as coisas. Se você com o seu coração sincero, ajoelhar diante de Deus e falar assim: Deus, me ensina. Me ensina. Você vai ver, o Espírito Santo vai dando testemunhos no seu coração. O Espírito Santo vai te dando sinapses dentro do seu coração. Vai te dando sinais dentro do seu coração. Quantas vezes eu fui impelido a tomar decisões, eu fui impelido a falar coisas movido pelo Espírito. Quantas vezes, mas pastor, mas isso não é muito perigoso? É perigoso, mas eu vou falar para você, existem 5 testes para você evitar erro no Espírito. Pastor, eu senti, mas você não pode tomar decisão baseada só no seu sentimento, às vezes é o Espírito. Mas como que você testifica que é o Espírito mesmo? Primeiro, esta direção se alinha com os atributos de Deus e compatível com o caráter de Deus. Você sentiu o testificar do Espírito. Primeiro teste para saber se é de Deus. É compatível com o caráter moral de Deus? É compatível com a essência de Deus? Pastor, essa pessoa nunca mais perdoa, sentindo o Espírito. Quero distância dela. Deus é amor e perdoador. Aconteceu que o neto do Lula morreu agora. Vocês viram isso, né? E aí falaram que tinha muitos crentes falando bem feito. Não, não tinha crente falando bem feito. Nenhum. Quem falou não é crente. Porque Deus é amor. Quem conheceu o amor de Deus não vai desejar o mal
da morte de um garotinho de 7 anos. Ainda mais se você tem um filho, como eu tenho. Não, os crentes estão falando. Não, os crentes não estão falando. Porque crente não fala isso. Quem experimentou do amor de Deus, esse desejo de vingança é incompatível com o caráter e atributo de Deus. Se você é um com Deus, essa conduta não é de quem conheceu a Deus. Não, mas fulano vai na igreja, então ele vai, mas não conheceu a Deus. Os crentes não estão falando, porque os crentes de verdade estão dizendo: Deus, tem misericórdia da vida do nosso ex-presidente. Fale com ele nesse momento de tanta dor. Ele perdeu a mulher, ele perdeu o irmão e agora ele perdeu o neto. O que ele cometeu na justiça não tem nada a ver com a dor da perda do neto. O juiz não deveria soltar. Eu acho que o juiz deveria soltar. Eu acho que ele deveria. Primeira razão, porque ele é humano. Segunda razão, porque ele é o ex-presidente. Eu acho que deveria soltar. Eu acho que deveria soltar qualquer vô que perde o neto e está preso. Não só ele, qualquer um. Amém? Os irmãos concordam comigo? Então, primeira coisa, se você sente uma decisão no seu espírito, primeiro teste, é alinhada com os atributos de Deus? Sim ou não? Se for, continua. Segundo teste, para você saber se é de Deus. Essa direção é bíblica. É bíblica. É compatível com a palavra de Deus? Outro dia, o irmão ele queria que orasse pelo negócio dele. Qual que era o negócio dele? Ele ia no Paraguai comprar muamba. E ele falou: pastor, abençoa meu negócio. Irmão, como que pode abençoar uma coisa que a palavra de Deus recrimina? Então presta atenção. Você foi impelido pelo Espírito, você acha que é o Espírito. Há um teste. Primeiro teste, os atributos morais. Segundo teste, pra você saber, para você não errar. Amém, irmãos? É compatível com a palavra de Deus? Pastor, eu quero casar com uma moça ímpia. E eu estou sentindo que é do Espírito. O que a Bíblia fala sobre a união do crente com o incrédulo? O que a Bíblia fala? Pode se juntar? Não. A palavra de Deus é contra. O que você deve fazer? Interromper esse relacionamento. Se você não é casado, amém? Depois que você casou, agora você só ora. Terceiro teste. É o teste, querido. Eu falei aqui. É o teste da presença do Senhor Jesus. Esse teste, eu gosto desse teste. Eu falei aqui, comentei algumas coisas. No meu lugar, Jesus faria? Tudo que o Espírito te impelia a fazer, Jesus poderia fazer. Amém? Jesus poderia fazer. Se Jesus poderia fazer, vai que é do Espírito. Ah, Jesus não faria. Jesus não faria. Pastor, Jesus tomaria Coca-Cola? Claro que tomaria. Claro que tomaria. Não tomaria todo dia, né? Mas de vez em quando numa festinha. Pastor, Jesus tomaria um vinho? Eu acho que não. Você acha que Jesus foi chamado pelos fariseus de beberrão por quê? Jesus tomava um vinhozinho, filho. Jesus tomava um vinhozinho, não ficava bêbado, mas tomava. Pastor, Jesus, ele amava aquele que perseguia? Amava. Então se Jesus passar pelo teste da presença de Jesus, você pode avançar. Quarto teste, pastor. Esta direção está em linha com seus dons e habilidades, porque Deus lhe mandaria fazer algo completamente fora da sua experiência. Presta atenção. Pastor, outro dia alguém falou: pastor, eu tenho medo de fazer missões. Nunca eu gostaria de fazer missões. Não, o Isaac falou para mim. Eu falei: filho, se você tem medo e você não gosta de fazer, Deus nunca vai te enviar. Amém? Pastor, como que eu sei para tomar decisão sobre uma profissão? Deus nunca vai te chamar para fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Pastor, eu não repudio dar aula para criança, mas eu sinto que Deus está pedindo para eu dar aula para criança e professor. Mentira. Deus jamais faria alguma coisa que você odeia. Deus não faria isso.
Então esse é o teste dos seus dons e habilidades. Deus, pastor, odeio em falar em público, pastor, só de pensar em falar em público eu já tremo, olha minha mão como fica. Deus está te chamando para ser pastor? Claro que não, Deus não faria isso com você. Deus não faria. Agora pode perceber, chama os vocacionados para pastor. Chama o Emerson para você, dá o microfone na mão dele, fica 4 horas falando. Porque Deus te chama e é Ele que produz o querer, mas é Ele que produz o realizar. Então se Deus te chamou, você quis, se você quis, Ele te capacita. Amém? Ele te capacita a realizar aquilo que Ele chamou. Qual que é o meu papel? Eu nem sei qual que é o seu papel. Ele produz o querer, é Ele que realiza, é Ele que abre porta, é Ele que te abençoa, é Ele que te posiciona, sim ou não? É Ele, tudo é por Ele. Por isso que tudo é por Ele. E por último, o último teste, para você saber se é a direção certa, o teste de outras pessoas maduras, para confirmar sua direção. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há pessoas maduras que você consulta. Presta atenção, você não vai ficar consultando guru. Pastor não é guru. Os irmãos querem saber o tempo todo se pode, se não pode. Mas acredite, assim que o Espírito falou com você, para você ter uma convicção, faça um teste. Pergunte para alguém do Espírito maduro, para ver se ele, qual que é o conselho dele. É o conselho dele, ele não vai tomar decisão por você. Amém? É um conselho. Um conselho para ver se testifica. Mas essa pessoa vai, para testificar, vai falar algo que Deus já falou no seu coração. Amém, queridos? Eu vou dizer algo para você. O Espírito Santo quer levar você a outro nível. Homens de Deus e mulheres de Deus maduros ouvem o Espírito. Ouvem o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. A sua vida tem que ser uma vida para ouvir o Espírito Santo. Quando Deus enviou o seu Filho, Ele está te dando, querido, está te dando potenciais enormes dentro do seu coração. A sua vida, quando você aprende, querido, a ouvir do Espírito, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Uma das características de quem cresce no Senhor é que ele começa a ouvir o Espírito. Você está andando na rua, você ouve o Espírito. Você não ouve só o Espírito no culto de domingo, você ouve o Espírito quando você está dormindo, quando você está acordando, quando você está comendo, quando você está andando, quando você está assistindo um cinema, quando você está assistindo a televisão. O Espírito Santo o tempo todo quer falar com você. E vou dizer para você, tem coisas que você tomou decisão, que foi o Espírito que te impulsionou. Só que você não sabe discernir que era o Espírito, porque é Ele que produz o querer no seu coração. Quero dizer para você, a sua vida cristã pode passar por uma revolução, se você aprender a identificar a voz do Espírito. Quantos querem identificar a voz do Espírito? Fique de pé no seu lugar, querido.